Hoje a gente recebe a Mariellen Crisóstomo, né, quilombola, jornalista, graduanda de Direito, lá do Tocantins, lá do Quilombo Baião. E assim, tô muito feliz, gente, porque a Mari também é uma companheira de muitos anos, da comunicação, é uma voz potente, tá aí colocando toda a sua força, todo o seu empenho para discutir e debater clima, que a gente está chegando, tá? Para quem diz que quilombola não debate clima, para quem fica aí na dúvida do que é que os quilombolas têm a ver com o clima, a gente tem muito a ver. E tem muita gente chegando, tem muita gente falando sobre e com em tom de especialidade, tá? Com propriedade, com estudo, autoridade, com né? autoridade para falar. E também vamos receber quem, Ju? A gente vai receber também aqui a Mariellen, você já falou, né? Deixa eu ver aqui, Nath, que sumiu aqui. Tá, estamos ao vivo, mas a gente também tem essas mulheres. Não, acontece. Vamos receber a Miceli. Isso, a A Miceli. Miceli, que é autora desse livro, e a Mariellen, que vai falar desse seminário que ela organizou, tá à frente aí, junto com o coletivo, né? Pelo coletivo. E assim, tamo especial, tá muito especial, tem muita coisa. Tem muita coisa, Nath. E também a feirinha que a gente falou ontem tá acontecendo aqui para a galera que tá aqui em Brasília, aqui por perto, né? Cara, é produto em cima de produto e muito especial. A gente já foi lá, fez a compra, eu falei, não, cara, eu tenho que entrar porque meu bolso não vai aguentar, não dá para Não, gente, ficar. muita variedade de produto, tem biojoia, tem remédio. Inclusive, estou precisando de um remédio para dar uma energizada, porque daqui a pouco eu vou lá. Vou dar uma investida. Não é gastar, não, é investimento, como diz minha mãe. Hoje também, ontem a gente passou o cafuné e hoje a gente vai transmitir um pouco do documentário aqui para vocês assistirem na íntegra. Esse documentário ele nunca foi transmitido em rede nacional, igual a gente está fazendo agora. Então, a Rádio Nacional dos Povos teve esse privilégio de apresentar o documentário, que também teve a colaboração e a direção da Mariellen, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. E tem a Selma Dealdina explicando o conceito dos quitungos, porque hoje está acontecendo aqui, Ju, um momento diferente na programação. Os primeiros dias a gente recebeu algumas pessoas muito especiais, né? O presidente, os ministros. Recebemos muita gente famosa também. A Maju Coutinho teve aqui no primeiro dia de encontro. E a gente percebeu que estava sentindo falta, né, de explicar o que era quitungo, porque hoje agora está acontecendo esses grupos e aí a Selma vem explicar para a gente o que é quitungo, que foi uma coisa que reinou na nossa cabeça essa dúvida. E tem vários lugares, né, Nath? Aqui ao longo aí do evento, tem vários cartazes falando que tudo tal, que tudo, né? Então a gente quer saber o que está acontecendo ali, o que é isso, né? A gente que não é muito do meio, também a gente quer estar ali, sabendo, né? Procurando saber o que é. Mas eu acredito que é uma coisa muito legal, porque o quanto a gente vê de potência que tem nesses meios, das mulheres que estão lá, e tem mulheres de todo o país aqui. Tem a galera do Amazonas, tem a galera do Pará, tem a galera do Maranhão, então tem uma mulherada incrível que está fazendo esse encontro acontecer, porque eu acredito que encontro desse não é fácil de você colocar, trazer essa mulherada, porque a mulherada também vem, deixa casa, deixa filho, né? Nossa, É uma articulação imensa, né? A gente sabe que é um trabalho incansável que a gente faz, mas também quando chega aqui a gente quer ter o cuidado, quer ser cuidada. A Nath mesmo está hoje aqui com a carinha de cansada, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente entende quando tem esses eventos, o quanto é desgastante, mas o quanto é prazeroso, né, a gente propor isso, né, Nath? é um cansaço prazeroso, é aquele cansaço que te dá satisfação, assim, sabe? Você tá aqui há tanto tempo fazendo isso, já é o segundo encontro de mulheres quilombolas que eu participo, e é uma honra poder estar junto com o coletivo de mulheres da CONAC somando nossas forças. A gente vai escutar uma musiquinha agora e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já volta com nossa entrevistada super especial, a Marielle. Então, fica aí ligadinho. Ah, tá, a gente tem que avisar o que a gente vai escutar, né, gente? Que a gente tá na trilha sonora, a gente tem que acompanhar a trilha do encontro. Então, a gente vai ouvir o Realidade Negra com a música Nenhum Quilombo a Menos. Ó, Realidade Negra, botando pra arrasar aí. A grupo quilombola de rap lá de Paraty. Mandar um beijo pro Neilão, pro Ronaldo, que tá aí produzindo e fazendo todas essas
toda essa maravilha de música, de conhecimento na música também. África Brasil, começa a nossa história. Lutas e mais lutas, perdas e vitórias. Nesse pedaço de chão tem o suor do seu rosto. Na mão de quem escravizou tem o sangue do meu povo. 400 anos de exploração, mínima reparação, maldita escravidão. Liberdade do negro, no pilão cá sossego, nos tiraram da África, acorrentado no negreiro, construímos a nossa história ao longo dos anos. No Brasil, são mais de 6 mil quilombo, tudo que construímos querem nos tirar, nossa titulação querem anular. Se liga no que rola, Se liga aí, a mensagem de trazer. vai vendo. O Brasil é que vem o quilombo batendo. Se liga no que sou, se me dá aí, saber que tá certo. Vai vendo, brasileiro quilombo, no quilombo ameno. Vocês querem destruir o meu povo, vai vendo. Nem o quilombo a menos, nem o quilombo a menos. Terra pra plantar e colher é o que queremos. Nem o quilombo a menos, nem o quilombo a menos. Um lugar de devoção, festejo e celebração. Nem o quilombo a menos, nem o quilombo a menos. Território, fortaleza onde os valores se mantêm para educar nas crianças, juventude também, mulherada e choreirada, zerando vem que vem, atenção minha mais fé. Deus te explique. Amém. Prazer, pra quem não nos conhece, nós corre pelo bem. Mei, série, caráter sem amor, canalha sem pudor, demônio opressor, não vai me dominar. O Brasil é quilombola e sempre será. Esse é nosso lugar. Se liga no que rola, Se liga aí, não sabe que trazer. vai vendo. Brasil é que o e o que se liga. Se liga aí, não sabe que trazer. Vai vendo. O que é quilombo. E o quilombo a menos. Se liga aí, vai vendo. Que bola. E o que o papel. Se liga aí. Se liga aí. Mensagem que trazer. Vai vendo. Brasil é quilombola. O quilombo a menos. Nem um quilombo a menos. Estúdio Roça. Voltamos ao nosso estúdio móvel da Rádio Nacional dos Povos, aqui no terceiro encontro nacional de mulheres quilombolas da CONAC. E agora nós vamos receber a nossa queridíssima Mariellen Crisóstomo. Mari, que é jornalista, liderança quilombola do Tocantins e integrante do coletivo de mulheres da CONAC. Também é coordenadora da COECTO, que é a coordenação estadual lá do Tocantins de quilombos. Obrigada, produção. E, claro, Mariellen atua há alguns anos já na defesa dos direitos territoriais, da justiça climática e do protagonismo de mulheres quilombolas nos espaços de decisão política. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Saudações. Quanta alegria poder estar aqui pela primeira vez no estúdio móvel. E o coração aquece quando a gente vê cada ação se concretizar, se tornar realidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho o começo desse sonho, a construção, a discussão, a confluência entre a CONAC e a PIB, e essa maravilha que é a rádio, ancorada em Brasília e toda produzida e realizada por pessoas indígenas e quilombolas. Então, acho que a gente dá um salto muito grande ao fazer essa confluência a partir das nossas articulações em Brasília e chegando direto aos territórios, né? Que eu acho que um grande desafio para a gente é poder falar de volta sobre aquilo que a gente faz fora dos territórios, né? E a rádio proporciona esse espaço de forma magnífica. Que legal, né? Olha só, a Mari, ontem eles estiveram nesse seminário, né, com o lançamento, que depois também a gente vai falar desse lançamento. Mari, essa discussão eu acho que é uma pauta bem importante em todos os espaços, porque não atinge só a mim, que é indígena, quilombola, mas atinge todas as pessoas, né? Então, para começar o nosso bate-papo aqui, né, e o que você achar necessário também que as pessoas
fiquem sabendo ou quiser trazer algo importante, você fique bem à vontade para você também falar e talvez passar a sua mensagem, né, porque quando a gente está no meio dessas discussões, principalmente de mudanças climáticas, a gente sempre tem algumas dúvidas, né, relacionadas. Então se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sua pergunta pra gente, pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp mesmo, né, Nath, então pode mandar, e também participar aí através do YouTube, segue lá, curte a gente, que a gente tá todos os dias aí no YouTube. Então, para começar, eu gostaria de saber de que forma que essas mudanças climáticas, elas aprofundam as desigualdades, né, históricas já vividas pelas mulheres quilombolas nos territórios. Bem, é importante a gente entender o papel da mulher no território. Ela tem um papel central e eu costumo fazer a seguinte analogia, assim. A mulher, ela é responsável pelo cuidado e quando a gente fala de cuidado, a gente tem a mulher entre os mais velhos, o cuidado com os mais velhos, e eu reproduzo aqui uma frase de Selma: a gente não terceiriza o cuidado dos nossos, e também ela está responsável pelo cuidado dos mais novos. E aí ela é responsável por fazer a transmissão de conhecimentos entre os mais velhos, entre as gerações, e ela também é quem percebe quando começa a faltar comida, por exemplo. Isso, o território está sob ameaça. Então, quando termina a colheita e chega menos saco de arroz da roça, vem menos abóbora, vem menos melancia, significa que vai faltar. Porque, no geral, a gente planta, faz uma colheita e a gente passa o resto do ano. A gente chama desmanche de mandioca uma vez e a gente tem farinha por ano, a gente tem um arroz por ano. E quando não dá bom a mandioca, não dá bom o arroz, né, não dá ganho, vai faltar. Então, ela percebe, porque ela também é responsável por essa gestão econômica da família no território, que está diretamente relacionada com a produção. E aí, outro fator também, ela percebe quando há violência, a violação de direitos. O idoso não consegue acessar a aposentadoria, o atendimento médico contínuo, que muitas vezes precisa, a criança não consegue acessar a escola de forma adequada. Então, essas violências e violações de direitos, é ela quem percebe primeiro. E ela se coloca no lugar de denunciante. E nesse momento ela fica exposta. E muitas vezes acaba pagando com o próprio sangue por fazer essas denúncias. E quando a gente fala de um contexto de mudanças climáticas, e as mudanças climáticas elas só agravam, elas só atenuam essas violências e violações que as mulheres já percebem, que as mulheres já denunciam, que as mulheres já monitoram nos territórios. Isso também é agravado pela ausência de proteção territorial que nós não temos. Então os nossos territórios vão sendo encurtados e nesse encurtamento a gente perde primeiramente as nascentes. Então, sem água no território em abundância e de qualidade, a gente fica completamente comprometida toda a dinâmica de vida da família, de reprodução, de qualidade de permanência no território. Então, as mulheres, elas são os impactos das mudanças climáticas, elas formam mais uma camada de violência contra as mulheres. E a gente precisa falar desse lugar, do quanto a mulher está sendo mais violentada nesse contexto, quando a gente tem discussões para poder mitigar esses impactos e a gente não se vê lá. E é isso que traz um pouco nessa publicação as NDCs quilombolas, que depois a autora vai poder falar melhor dessa perspectiva de trazer para dentro da publicação, porque se a gente não se ver naquilo que é apostado como solução, a gente vai ter que ser o sacrifício necessário para que essa implementação, essa mitigação aconteça. Então a gente precisa falar e demonstrar o quanto as mulheres estão sendo mais violentadas nesse contexto das mudanças climáticas. E Mari, assim, você fala dos impactos, né? E a gente sabe o quanto que a titulação dos nossos territórios é importante dentro desse contexto de mudança climática. Eu queria que você trouxesse um pouco de que maneira os conflitos fundiários e a ausência da titulação dos territórios ampliam ainda mais a vulnerabilidade climática das comunidades quilombolas? Eu vou falar a partir do Baião, mas aí daqui a pouco a gente, infelizmente, vai se encontrar nesse lugar de violência. A
A partir de 2015, quando é editado o decreto que delimita o perímetro do Mato Piba, e o Tocantins coloca todos os municípios, sem nenhum estudo prévio de quantos territórios tradicionais seriam impactados, tendo em vista que nós não temos território titulado no Tocantins, a gente tem um título parcial de Calunga e uma titulação inconclusa de Ilha de São Vicente, e outros 50 territórios sem previsão de início ou de conclusão de qualquer processo iniciado. Então, a gente tem ali, naquele território tocantinense, os 50 quilômetros que tem no Tocantins, o Mato Piba avançando, porque para isso o Estado brasileiro tem muito dinheiro para incentivo do Mato Piba, e eles chegam em nossas áreas por não estarem tituladas, muitas vezes elas são entendidas como áreas públicas, ou do Estado ou da União, e nessas áreas públicas, qualquer pessoa branca que tenha dinheiro tem mais direito do que nós que habitamos por muito tempo. Então, eles vão fazer pressão para se apropriarem daquelas áreas. E eles conseguem fazer isso. Então, eles desmatam. Nós perdemos, por exemplo, no Baião, de 2016 para cá, toda a área de extrativismo do território. A gente perdeu o Buriti, a gente perdeu a Mangaba, a gente perdeu o Piqui, a gente perdeu o Murici. Tinha famílias que viviam dos ciclos do Cerrado e hoje não é mais possível. E aí eu me dei conta de que nós nunca paramos para pensar que seria necessário fazer muda de Piqui, de Murici, de Mangaba, porque a gente tinha no campo aberto acesso a essas plantas. Quando chega a produção de soja, de milho, de arroz, eles desmatam tudo, arrancam pela raiz e destroem todo o cerrado. E na nossa área que a gente habita, a gente não tem essa quantidade de planta que vai fazer com que haja uma mobilidade econômica que as famílias faziam antes por meio do ciclo do cerrado. Em seguida, vem a mineração. Então, ainda assim, a gente consegue ampliar as frentes de violência e de violação contra os territórios, não conseguimos avançar na defesa do território. A gente não tem iniciado nosso processo de titulação. E isso acontece com 50 quilômetros do Tocantins, isso acontece com os quilômetros do Piauí, da Bahia, do Maranhão, dos 24 estados que têm territórios quilombolas. E nesse contexto estão as mulheres. Então, a maioria dos quilombos são as mulheres que são presidentes de associação. Quando faz um BO, quem assina o BO, o CPF que vai é da mulher, é da presidente da associação. Quando vai para a defensoria, quem assina, o CPF que fica é o dela. E essas informações, de alguma forma, quando há movimentação nesse processo, o agente violador tem acesso a essa pessoa que está fazendo a denúncia. E essa mulher passa a ser alvo desses violadores, porque geralmente ela fala mais alto, ela fala em vários lugares, e essas pessoas não querem ser vistas como agentes violadores porque eles são entendidos como pessoas, empresas que promovem desenvolvimento de renda e economia nos municípios. Então, tem essa leitura de que se parar aquela liderança, vai cessar o entendimento de que há conflito. E aí as mulheres ficam expostas nesse contexto. Para além disso, tem ainda o fato de que, no contexto da mineração, o aumento de fluxo de pessoas não fixas nas cidades acaba aumentando violência sexual, doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes na adolescência, casos horríveis, assim, contra mulheres. E aí essa violência, ela extrapola o território, mas também afeta o território. Mas aí a cidade entende que quem é contra o empreendimento é o quilombo. O gestor entende assim, a Câmara entende assim, a população entende assim, porque a casa de a mineradora, num contexto de denúncia de violação no território, circular uma entrevista perguntando para a população se a população da cidade também avaliava que ela causava malefícios para a cidade. Então, eles têm toda uma articulação para fazer uma contranarrativa e potencializar, fragilizar a comunidade. Então, a comunidade passa a ser vista como ser contra o empreendimento, né? Muito importante essa perspectiva que você traz, Mari. Aliás, perspectiva não, porque eu acho que isso é um fato, assim. É uma coisa que está acontecendo e que acontece dentro dos nossos territórios. Porque nós, mulheres, nós temos essa tendência, né, de maternar os territórios. E esse cuidado, ele assim, extrapola o entendimento de mãe biológica. Porque é uma função, não sei se é uma missão ou eu prefiro dizer que é uma missão,
que a gente aprende com a ancestralidade, essa coisa do cuidado. A maioria das mulheres quilombolas que estão dentro do movimento hoje abdicam dessa vida de ser esposa ou de ser mãe para estar ali maternando a sua comunidade ou até mesmo o seu movimento, o grupo ali que a representa. E sempre quando é sobre mulher, para mulher, parece que a violência ela se expande assim 30 vezes mais. A amplitude é muito maior, né, Nath, porque eu acho que é muito por causa da responsabilidade quanto mulher, né, quanto mãe daquele local, porque você não está ali somente para cuidar do seu, você quer cuidar dos seus que estão em volta. Eu acho que é muito do maternal, como você traz, do cuidado da mulher mesmo, porque quando você pensa que você né, a gente achar que: "Não, eu vou cuidar só para mim", não é só para mim, porque eu quero para outra geração, para as futuras gerações e assim sucessivamente. Então, quando a gente está nesses espaços, que a gente sai para a luta, né, a gente carrega um peso muito maior, a gente carrega uma bagagem muito maior, né. Eu tenho uma pessoa que é a Elisângela Barella, sempre fala que o nosso cesto lá é o nosso cesto, né. Então dentro do nosso cesto, a gente não vai carregar uma coisa só quando a gente vai para a roça, porque quando você vai para a roça, você vai colher mandioca, você vai colher fruta, você vai colher várias coisas. E a mulher é isso. Quando ela sai, do seu lugar, onde ela tá, ela vai carregar aquilo que ela planta, que ela ama, que ela cuida, né, então ela vai levar uma bagagem muito maior, responsabilidade muito e tudo isso sempre, querendo trazer de volta resultados para o território, porque não é só para ela, não é só para mim que eu quero, né, como um todo, é um coletivo que a gente Exatamente. Mari, para a gente, dar continuidade aqui, e aí a gente já está falando desses impactos, sobre os nossos corpos, femininos, enfim. Agora a gente precisa também falar de soluções, né, porque nós não somos só impactadas, mas nós também produzimos conhecimento e soluções. A gente também cria soluções, mesmo que, o mundo esteja, tentando apagar isso, tentando apagar essa contribuição. E aí eu queria que você dissesse um pouco para a gente quais são os conhecimentos ancestrais das mulheres quilombolas, e como que esse conhecimento pode contribuir para as estratégias de adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas. Bem, a gente chega num momento que é muito importante o texto, que é a oportunidade de falar sobre nós. E, assim como essa publicação, a gente entra numa seara que é da disputa de narrativa. Por muito tempo, a gente foi sujeito de estudos, objeto de estudo. Então, o que tinha escrito sobre nós era sempre como essas, esses feitos. E aqui a gente traz uma narrativa em primeira pessoa. É uma narrativa que pode subsidiar outras discussões. E um desafio, inclusive, quando eu trago, é que muitas vezes as pessoas pensam que mãe não tem conhecimento. Por exemplo, porque mãe está lá no território, não teve a faculdade. E aí vem uma pessoa, fica 3 meses, 4 meses no território, faz uma pesquisa, que chama de tese, que chama de dissertação, e passa a ser lida como especialista em territórios quilombolas, indígenas, tradicionais. A pessoa ficou 3 meses, 2 meses, 6 meses no máximo. O prazo de uma pesquisa que são a gente tem
para que as vozes que e tem lugares sinte a gente tem que pagar. Prática de da forma co da forma que eh, há tempos e agora resolveu e essas solu elas são mais umas carro elétrico, né, mas ninguém fala que é por meio da mineração. Ninguém fala onde é que vai minerar. E o Estado brasileiro está loteando os nossos territórios para fins de mineração. Então, eles discutiram e eles decidiram que vai ser, energia solar, energia eólica, carro elétrico, e não falaram como é que isso é feito. Não tá nos documentos, mas é por meio da mineração, que vai violar o nosso território. Aí a gente vai para a COP. Mas os espaços que nós acessamos nesses fóruns são os espaços onde realmente as decisões são tomadas? Porque uma questão é você acessar um espaço. Ah, não, a gente vai, chega lá, você vai falar num site evento. E o quem é que tá lá no site evento? Eu vou te encontrar lá, eu vou encontrar a Natália lá. Mas os negociadores estão num outro espaço que às vezes a gente nem consegue passar pela segurança. Então eu acho que a gente tem que estabelecer ou criar mecanismos para acessar as salas de negociações, para conversar com os negociadores, para a gente ser ouvido e fazer incidências como a CONAC já tem feito com outras organizações, para poder mudar o texto, porque tem que estar escrito. Nas decisões climáticas, no âmbito dos fóruns, tem que estar escrito. Na COP30 a gente sai num preâmbulo de texto. É um avanço, mas não é suficiente, porque não estamos nas ações a serem implementadas. A gente está no preâmbulo, mas e as ações serem implementadas? Ainda não é sobre nós. Então, acho que a gente precisa qualificar a nossa participação nesses espaços, para que a gente chegue às mesas de negociações, para que a gente fale com os negociadores, porque é compreensível a estrutura. A gente não tem poder de voto, mas se a gente puder conversar com quem vota, a gente pode talvez conquistar parceiros. E aí tem um outro desafio, o inglês. A gente precisa qualificar também as pessoas que vão para poder dominar o inglês, para entender o que está sendo falado e falar o que ela precisa falar. Porque às vezes você vai com o intérprete e se você tem um pouco de entendimento, o intérprete vai falar outra coisa. Você quer falar uma coisa, mas aí ele quer facilitar ou acelerar a comunicação e ele acha melhor falar alguma coisa, assim. Uma vez eu fiz uma apresentação, eu falei que era quilombola. E aí o intérprete vai lá e coloca somente black people. Eu falei, não, você vai falar quilombola, porque eu não Black people não é sobre mim, eu tô falando que eu sou quilombola. Ele: "Não, mas é a mesma coisa", eu falei: "Não é. Se você fala pra ele só isso, ele nunca vai saber que existe no Brasil um outro segmento populacional que é a população quilombola, eu quero que você fala quilombola", e não tem tradução mesmo não, é quilombola mesmo. Então, imagina quantas coisas ficam pelo caminho nessa tradução. Muito importante isso que você traz, Mari, porque assim, é uma é sobre comunicação. Eu sempre digo nas rodas de conversa que acho que o problema, também está nessa comunicação, né, em como a gente recebe, porque não é nem somente o inglês ou o espanhol, é também tem um entrave, existe um entrave das organizações brancas que já estão há muito tempo no rolê, de, limitar a participação de quem participa, ou de quem realmente é impactado por essas mudanças. Tem muita gente que vai em nome de quilombola, tem muita gente que vai para falar da realidade dos povos indígenas. Que realidade é essa que você vive, que
a gente nunca te viu num território, cara pálida, sabe? É essa provocação que a gente, que a Mari também traz. Existe realmente, é um mundo de coisas, assim, de limitações e impedimentos que fazem a gente não chegar. E a última COP a gente viu qual foi a experiência, né, que a CONAC pelo menos teve dentro das negociações. A gente teve um acerto, um ganho? Tivemos. Mas a gente teve que fazer muita articulação por trás disso, para isso acontecer. E a gente entende que aquilo ali só aconteceu por livre e espontânea pressão, porque estávamos sediando uma COP dentro do Brasil, na Amazônia, né? Ficaria feio para quem estava organizando, porque a princípio de tudo, até nos primeiros, e eu gosto de ficar repetindo isso, nos primeiros meses do ano de 2025, o próprio presidente da COP aqui do Brasil não sequer citou povos quilombolas ou população afrodescendente nos seus documentos. Então, é um plano cruel, sabe, assim, e que é invisível aos olhos, porque quem tá lá de fora olha assim, ai, que lindo, o branco tá tentando ajudar, o branco salvador. E não é real, né? Não, não é essa salvação, assim, essa galera ganha dinheiro pra estar ali, e não é pouco não, sabe, não é pouco. Então acho que é super importante a gente construir esse tipo de publicação aqui e usar esse tipo de linguagem, né. E digo mais, eu acho que a gente tem que usar a nossa linguagem, que é para dificultar mais ainda. Eu odeio esse tipo odiar é uma palavra muito forte, eu não vou falar que eu odeio não. Mas assim, eu não sei se foi porque eu fiz comunicação, mas eu entendo comunicação como uma coisa assim: "Olha, se você entende, a gente já fez o nosso papel". Agora, rebuscar a linguagem, querer, seguir padrões, gente, pelo amor de Deus, o Brasil, foi alfabetizado há pouco tempo. Né, a gente tem, ainda uma enorme, Defasagem, né? uma assim, muito grande na educação do Brasil. E isso impacta no nosso dia a dia, isso impacta em quem entra na universidade, impacta no nosso linguajar. E eu diria que não é nem a questão só da educação, são como o Brasil se formou, são os nossos saberes. A gente já chegou falando, algumas coisas, usava alguns termos que para eles não reconhecem, e para a gente é super importante. Então, quando a gente constrói esse tipo de publicação aqui, quando a gente faz esse tipo de evento, quando a gente incide dentro da COP, que a gente briga mesmo, que a gente fala alto, é porque tem um motivo, sabe? Não é uma coisa assim feita do nada, sabe? Muito bom, Nath. Cara, o nosso bate-papo tá excelente, né? A gente gostaria de ficar aqui a tarde toda, mas a gente vai para o intervalo comercial, produção. A gente vai tomar uma aguinha aqui, né, Nath? E depois a gente volta para continuar esse bate-papo, que tá muito bom, assim. A gente vai falar desse lançamento, trazer outras perspectivas também que já acontecem dentro do território e que a gente, quanto comunicação, a gente não está aqui para dar essa visibilidade, mas a gente está aqui para trazer essas soluções que já acontecem num território e que precisa chegar de fato à mesa dos negociadores contra as mudanças climáticas, né, Nath? Isso, eu queria agradecer muito, Mari, sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por topar estar aqui falando. Sua voz é muito importante. Eu fico emocionada, porque a Mari, ela me acompanhou, assim, quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, assim, desde o início da. Ainda estava começando. Eu costumo dizer que a Marielle me formou em comunicação, junto com essa coisa, assim, de acompanhar ela. Ela foi a primeira coordenadora de comunicação da CONAC, foi responsável também, uma das fundadoras do coletivo, e ainda está à frente, sempre que pode estar aí disponível, a gente faz, aí ela continua fazendo esse tipo de movimentação. Para a gente é muito importante você estar aqui hoje, principalmente por você ter sonhado e criado esse sonho aqui junto com a gente. Mariellen foi uma das pessoas que estavam ali fazendo a pesquisa, contribuindo, construindo a Rádio Nacional dos Povos, e é a primeira vez que ela vem, então assim, eu tô me sentindo muito lisonjeada. Acho não, eu tenho uma convicção muito forte, você deve ir lá no estúdio da escola, no estúdio Roça da gente, lá na UNB, para poder falar de de uma outra Um perspectiva. programa inteiro só para. Exato, só para falar dela. Muito obrigada mesmo. Com você, sua palavra para você fazer essa despedida. Ai, meninas, eu só agradecer muito e dizer do quanto o coração está aquecido de poder estar aqui com vocês, compartilhando essa realidade. Porque é isso, a gente é começo, meio e começo. A gente não é fim
de nada. Então não vai acabar em mim, não vai parar em mim, mas o que a gente construir tem que servir para que outras pessoas ancorem e estruturem e consigam dar continuidade na luta. Eu acho que o maior ganho da gente é saber que outras pessoas virão depois de nós e a luta continuará. E a nossa missão é fazer bem feito o que nos compete no nosso tempo. E é isso, assim, eu irei sim a Estúdio Roça, é uma alegria, eu acho que depois Nossa, programa. A gente vai lá, a gente vai falar sobre coisa boa também, tá? A gente vai vir, vamos falar da variedade, falar desse. Marielle, eu falo pra ela, você não tem condições, sua cabeça não funciona. Como que você faz jornalismo e ainda tem cabeça pra poder fazer direito, gente? A mulher é uma utopia da fala de Winchester de noite, ela não para, não. gente. Obrigada aos ouvintes, obrigada a cada pessoa que acompanha esse programa e que ajuda a dar sentido a essa estruturação e que é isso, cada programa no ar é uma grande conquista, é uma grande celebração. Obrigada.